name is Paul Rusesabagina. I am the house manager of the most luxurious hotel in the capital of Rwanda. A place that my family and I happily called our home until the day everything changed. Se você assistiu ao filme Hotel Ruanda, você com certeza deve se lembrar de Paul Rusesabagina, o personagem interpretado por Don Cheadle. Paul não é apenas um personagem, ele existe na vida real, e caso você não saiba, o filme em si é todo baseado na vida dele. O Rusesabagina era gerente de um hotel na capital de Ruanda, na África, e ele foi visto como um herói por muitos anos ao proteger 1.265 ruandeses de um genocídio que estava acontecendo no país em 1994. Paul foi preso no final de 2020 acusado de diversos crimes, incluindo terrorismo, e se condenado pode pegar até 25 anos de prisão. Como era de se imaginar, esse caso tem tido uma forte repercussão internacional e é por isso que a gente decidiu trazer esse tema aqui para vocês hoje. Nesse episódio, a gente vai te contar quem é Paul Rusesabagina, o que foi o genocídio de Ruanda, incluindo os conflitos étnicos que existem no país e o que está acontecendo lá atualmente para explicar o motivo desse julgamento. E para esse episódio, a gente vai contar com uma participação especial, que é o Alexandre Adoro, um amigo meu e da Beth, que é mestre em ciência política e pesquisa processos locais de reconciliação no leste da África e consolidação de democracias. O Ador morou em Uganda por 1 ano e ele é tipo uma enciclopédia humana, assim, o Ador sabe tudo. Então vai ser muito legal a gente ter ele aqui nesse episódio. Ele contou umas coisas muito interessantes pra gente, então continua aí ouvindo. Bom, eu sou a Andressa Isfer. E eu sou Elizabeth Matravolg e esse é o Papo de Inter. De notre volonté. Make America great again. Con él, esos sueños en marcha. Actitud muito produto. Estado de alarma en toda España. We did it, Joe. Primeiro de tudo, a gente precisa te explicar um pouco sobre a história desse país que é o palco do enredo, né? Ruanda é um país na África Central que faz fronteira com Burundi, República Democrática do Congo, Uganda e Tanzânia. A região foi dominada pela Alemanha antes da Primeira Guerra Mundial e depois pela Bélgica. Aqui nesse episódio, a gente vai pular direto para a dominação belga, porque ela explica muita coisa que acontece em Ruanda até hoje. Pois bem, tendo em mente a dominação desse país europeu, outro ponto que você precisa saber é que Ruanda é formado majoritariamente por 2 grupos étnicos, os Hutus e os Tutsis. Os Hutus são a maioria da população, mas quando a Bélgica colonizou Ruanda, escolheu os Tutsis para governar o país. O Adoro explicou pra gente as diferenças entre os grupos étnicos e como essa dominação e escolha belga sobre quem comandaria o país foi determinante para o genocídio. Escuta só. Os Tutsis e os Hutus são as principais etnias do país, sendo que existe uma terceira etnia a atuar, que é uma minoria em si. Acaba que o mundo conhece muito mais os Tutsis e Hutus, obviamente, pelo genocídio que foi perpetrado em 94. Só que as distinções entre os dois são muito pequenas, falando em quesitos culturais e até em idiomas. O idioma é o mesmo. Antes teve a colonização alemã no final do século XIX, eles utilizam a divisão entre Tutsi e Hutus, só que os belgas não só utilizam essa divisão, essa etnização de Ruanda, como também eles enviam acadêmicos, eles enviam pessoas que possam, por meio de estudos, legitimar que o Tutsi ou Hutu, nesse caso o Tutsi, né, seria mais europeizado e, consequentemente, isso legitima ter Tutsis no poder e não só isso, legitima com que os Tutsis em si possam ocupar cargos que seriam só para belgas. Obviamente que os cargos mais altos da administração colonial eram só para os europeus. Só que os Tutsis acabam fazendo parte do poder, não que já tivessem antes, eles já tinham um poder político e econômico muito forte pela sua força na criação de gado. Só que a Bélgica percebe esse controle, se utiliza desse controle, esse não é controle, mas um poder maior dos Tutsis já presente na sociedade e acaba utilizando um academicismo para poder fazer com que as suas ações fossem bem interpretadas não só pelos belgas, mas pela Europa como um todo. E essa divisão é muito, mas muito aprofundada pelos belgas durante a colonização. A relação deles com o futuro genocídio é muito próxima, não só por ter feito essa divisão, não só por ter colocado uma parcela da sociedade no poder e alijado outra, mas também durante o genocídio. A Bélgica também participa com tropas da ONU, mas aí é uma outra questão. Só que é importantíssimo
frisar e falar isso. Não existe essa distinção tão profunda entre Tutsi e Hutus no sentido mais amplo da palavra. Eu tenho um casal de amigos de Uganda que ele é Tutsi e ela Hutu. Vivem, são casados, têm 2 filhas. As famílias não se falam, mas eles não têm dessa questão. E não por serem de Uganda que faz a diferença. É muito mais porque essa distinção em si foi uma construção societária para domínio. Então, como a Dor já bem disse, os belgas colocaram os Tutsis no poder para comandar os Hutus, que eram a maioria da população. E é lógico que isso não deu certo. Em 1959, os Hutus se revoltaram, tomaram o poder alguns anos depois e começaram uma perseguição aos Tutsis, que eram minoria. Já lá em 59, a coisa já estava bem feia e muita gente morreu. Só que o negócio ficou feio mesmo em 1994, ano retratado lá no filme Hotel Ruanda, que foi quando o presidente do país e também o líder de Burundi foi assassinado por um grupo de Tutsis chamado de Frente Patriótica de Ruanda, ou RPF na sigla em inglês. Enfim, o presidente assassinado era um Hutu. Segundo a BBC, ele priorizava bastante a sua própria etnia no comando do país. Então, depois do seu assassinato, o povo Hutu se revoltou totalmente e começou o que ficou conhecido como genocídio de Ruanda ou massacre de Ruanda. E esse período foi marcado por centenas de milhares de assassinatos, a maioria Tutsi, e também aos Hutus considerados moderados e traidores, por não apoiarem esse massacre, né? Mas os Tutsis também lutaram de volta, e foi inclusive a Frente Patriótica Ruandesa, ou a Frente Patriótica de Ruanda, a responsável por acabar com esse genocídio. Trazendo um pouco de dados, segundo a ONU, estima-se que quase 1 milhão de pessoas tenham morrido nesse período, que durou 100 dias. A ONU também alega que esse genocídio fez com que 2 milhões de pessoas fugissem do país e 1,5 milhão de pessoas tivessem que se deslocar dentro dele. E além disso, a ONU também fala que entre 150 e 250 mil mulheres foram estupradas nesse período. Agora que você conheceu um pouco da história do genocídio de Ruanda, tem outro homem bastante importante para essa história que você precisa conhecer antes da gente falar do Rusesabagina, que é o Paul Kagame, o atual presidente do país. Bom, começando pelo começo, Kagame é de origem Tutsi, cresceu no exílio em um campo de refugiados lá em Uganda, que é um país vizinho, durante todo o confronto entre Tutsis e Hutus. Ele foi líder da Frente Patriótica de Ruanda, aquele grupo de Tutsi que a gente já contou aqui para vocês. Esse grupo foi responsabilizado por derrubar o avião com o antigo presidente de Ruanda, e eles também foram responsáveis por acabar com o genocídio no país lá em 1994. Bom, e o que é essa Frente Patriótica de Ruanda e qual é o papel do Kagame nisso tudo? O Ador explicou pra gente, escuta só. A Frente Patriótica Ruandense, ou de Ruanda, é uma força central na política do país hoje em dia, mas não só hoje em dia, desde o genocídio, quando ela chegou ao poder. Todavia, a sua criação e sua fundação é feita em Uganda. Isso porque muitos refugiados tutsis, na pós-independência de Ruanda, foram para o país. Eles estavam sendo perseguidos em Ruanda e numa procura de melhor situações de vida, se refugiaram no país vizinho. O Kagame tem esse treinamento não só teórico, mas prático. Ele participa de batalhas em Uganda, ele participa de organizações de estratégias, de defesa de Uganda, e isso é fundamental para a experiência e também para o protagonismo que ele vai ter, não só no pós-genocídio, como também até hoje em dia. O Kagame é fundamentalmente a pessoa que pensa o Estado de Ruanda. Não à toa ele está no poder desde 2000, de forma como presidente. Isso também é importante frisar, ele está desde 2000 como presidente, mas é o líder desde 94, desde o pós-genocídio. Tiveram pessoas que foram colocadas como presidentes do país nesse espaço de tempo, só que a verdadeira liderança sempre foi o Kagame. Então, o Kagame fazia parte desse grupo, e como você pode imaginar, ele era visto como um herói em toda essa história, já que ele fazia parte do grupo que acabou com o genocídio dos Tutsis em Ruanda, e inclusive teria ajudado a reconstruir o país depois do genocídio. Como o Ador falou mais ou menos, em 1994, o Kagame se tornou o vice-presidente do país. Não se pode negar que ele foi um dos grandes responsáveis pela diminuição da discriminação de etnias, porque ele aboliu o documento que indicava se você era Tutsi ou Hutu, inclusive até fazendo outra referência
referência ao filme do Hotel Ruanda. Se vocês se lembram, toda vez que o exército pegava o documento ali, tinha um carimbo enorme escrito Hutu, ou Tutsi, né, no caso. Enfim, voltando aqui. O Kagame também ajudou muito no desenvolvimento da economia e das relações internacionais lá em Ruanda. E, de novo, como o Ador disse, em 2000, o Kagame assumiu o governo de forma provisória, já que seu companheiro de chapa e o presidente da época, Bizimungu, tinha tido seu mandato cassado. O Kagame foi eleito presidente em 2003, sob suspeitas de fraude, sendo reeleito outras 2 vezes. E ele está no poder até hoje. Kagame chega após genocídio. O Kagame para o genocídio com as suas forças. O Kagame ele estabelece instituições no país, ele consegue o apoio internacional. Então, quanto também o cidadão de Ruanda vê o Kagame como a democracia em si, ou vê como a estabilidade. Então, eu tenho minha crítica de ele estar no poder há tanto tempo, mas ao mesmo tempo a importância do Kagame, ele se faz de figura central, como eu falei em outros momentos, e também a Força Patriótica de Ruanda faz-se central, mas você também impede novas gerações, você impede a criação de novas lideranças, e esse impedimento é mais uma pergunta. Será que ele faz isso no sentido de ele acha que é o único que realmente pode manter o país estável, ou ele realmente não quer outras lideranças, ele quer morrer no poder? E isso é uma questão realmente para ser estudada, para ser compreendida. Bom, resumindo tudo isso que o Ador falou, você olha para o início dessa história e pensa que o Kagame seria o maior defensor da democracia, já que ele foi um dos responsáveis por impedir que o genocídio continuasse por mais tempo. Mas ele acabou sendo um presidente de um mandato eterno que é acusado de corrupção e impede de forma constante a liberdade de expressão. Opositores são achados mortos em outros países e ele foi eleito com quase a totalidade dos votos. De novo, lógico que o governo dele teve coisas positivas, mas também muita coisa negativa. Segundo o The New York Times, Kagame era visto internacionalmente como um líder que representava uma esperança a Ruanda. Porém, essa imagem mudou drasticamente com o lançamento do filme Hotel Ruanda. O Ador contou um pouco sobre a política de Kagame, esses prós e contras, falou sobre o país que Ruanda se tornou e como lidaram com o genocídio. E aproveitando essa questão de críticas e elogios ao Kagame, é importante frisar que, por exemplo, a economia de Ruanda é muito melhor do que os seus vizinhos em várias perspectivas. Não só em números, mas em questões de sustentabilidade. O Kagame estabeleceu políticas interessantes para o país. Um exemplo fundamental, que é até um estudo que eu faço sobre processos locais de reconciliação, Ruanda, no pós-genocídio, pensou em estruturas para poder lidar com os criminosos, com os perpetradores do genocídio. Várias ideias foram colocadas, mas também a estrutura em si que foi escolhida por Ruanda é muito, muito interessante, porque é baseada em cortes locais. O processo da ONU, pelos cálculos que foram feitos do Tribunal Penal Internacional, os julgamentos estariam ocorrendo até hoje em dia e demorariam tranquilamente mais um século para poderem julgar no processo jurídico, vamos dizer, ocidental. O processo de Ruanda, que são as cortes chamadas de Gacaca, ela é muito interessante porque ela não só trabalha a questão jurídica, mas ela também trabalha a questão da reconciliação, a questão em si de como a sociedade vai seguir os próximos passos. Porque a estrutura ONU em si, a estrutura do Tribunal Penal Internacional, ela trabalha com a parte jurídica, mas ela não trabalha a reconciliação da sociedade. E as cortes de Gacaca trabalham com isso. E elas não teriam sido estabelecidas em Ruanda se não fosse o Kagame, se não fosse a visão dele em relação a como pensar a sociedade pós-genocídio. O Kagame, como figura central, é importantíssimo também para o estado atual de Ruanda. Assim como existem críticas a ele, também existem elogios a ele. A estabilidade que Ruanda hoje em dia tem é intrinsecamente relacionada à pessoa do Paul Kagame. Essa transformação de Ruanda pós-genocídio para esse estado atual, no qual o Kagame lidera, e no qual o Kagame lidera iniciativas interessantíssimas, não existiria se não fosse ele. Então, é difícil dissociar a história contemporânea de Ruanda do Paul Kagame. Tá, a gente te falou sobre o genocídio, te explicou quem é Paul Kagame, que é, né, esse personagem bem importante nessa história toda, mas afinal,
Quem é Paul Rusesabagina? O homem em questão que é o motivo do nosso episódio de hoje, que está sendo julgado por terrorismo, entre muitos outros crimes. O Rusesabagina era gerente de um dos melhores hotéis de Kigali, que é a capital de Ruanda. Ele ocupava o cargo na época do genocídio. O Rusesabagina era um Hutu que utilizou seu poder e as instalações do hotel para proteger seus hóspedes, que eram das duas etnias, né? Tutsis, mas também aqueles Hutus que a gente já comentou, que eram considerados moderados e, portanto, traidores. E para proteger seus hóspedes, ele fazia qualquer negócio. Oferecia cerveja de graça, subornava os coronéis com garrafas caras de uísque e muitos maços de cigarro. E é exatamente isso que o filme mostra. Rusesabagina com certeza fez um milagre em meio a essa guerra, pois todos os seus hóspedes saíram vivos. Foram mais de 1.265 pessoas no total, incluindo crianças e idosos. E o próprio Rusesabagina, após o lançamento do filme, virou uma espécie de celebridade. Ele chegou a ir na estreia do filme, metendo o carão do lado da Angelina Jolie e do Matt Damon. Inclusive, tem uma foto maravilhosa dele com a Angelina Jolie, né? Enfim. E assim, depois do genocídio, o Rusesabagina teve que fugir com a sua família para a Bélgica, e desde então ele tinha se tornado um motorista de táxi. Mas com o lançamento do filme, tudo isso mudou. Ele se tornou o ruandês mais famoso do mundo, chamando mais atenção do que o próprio Kagame, que era o presidente. Ele inclusive chegou a receber, em 2005, a Medalha Presidencial da Liberdade do então presidente dos Estados Unidos, George Bush. E foi como se o Rusesabagina finalmente tivesse voz depois de todo o ocorrido e depois do seu ato histórico. Só que ele acabou usando essa voz até demais, entre 1 milhão de aspas. Como a gente já comentou, ele começou a criticar duramente o governo de Kagame, inclusive chegando a escrever uma espécie de um livro de memórias em que ele fala várias coisas sobre o presidente de Ruanda. Ele fala que o país nunca foi uma democracia, que nenhum presidente eleito democraticamente pode ter tido 95% dos votos, que foi o caso do Kagame, e que Ruanda ainda vive em meio a muitas brigas étnicas. Acho que vale a gente lembrar que os Hutus foram os responsáveis por boa parte do genocídio, mas os Tutsis responderam também na mesma moeda. Durante o genocídio, foram os Tutsis que viveram em campos de refugiados, e agora são os Hutus que vivem fora de seu país. Kagame, que é um Tutsi, quando tomou o poder, foi responsável pela diminuição da desigualdade, mas também há diversas acusações contra ele, indicando que muitos campos de refugiados Hutus também foram exterminados sob o seu comando. E foi depois dessas declarações que a treta entre os dois começou. De início, Kagame tinha adorado o filme, chegou até a comparecer na estreia, mas como um bom ditador, quando contestado, o cenário muda completamente. E aonde tudo isso levou, né? Todo esse embate entre o Kagame e o Rusesabagina? Levou à prisão do Rusesabagina. A coisa começou a ficar feia lá em 2009, quando a casa do Rusesabagina na Bélgica foi invadida. Ele teve seus documentos e computador roubados. Em outro episódio, ele quase sofreu um acidente de carro. Mesmo morando na Bélgica, o governo de Ruanda fez questão de ameaçá-lo, dizendo que a qualquer momento ele podia ser pego. Com isso tudo, o ex-gerente do hotel decidiu se mudar para o Texas, nos Estados Unidos, onde ele se sentia mais seguro. Lá, ele seguiu com suas aparições públicas, pedindo por liberdade e democracia em Ruanda. Ele chegou a fundar o Movimento Ruandês para a Mudança Democrática, ou MRCD, um dos motivos dele ter sido preso agora. Mas foi em 2018 que as tensões cresceram ainda mais. Em um vídeo na internet, o Rusesabagina aparece dizendo, basicamente, que ele tentou de todas as formas pacíficas que Ruanda voltasse a ser a terra de Hutus e Tutsis. Mas como ninguém os ouviu, era hora de tomar medidas mais drásticas. Na mensagem, ele ainda pede o apoio de uma milícia Hutu formada em campos de refugiados chamada Forças Democráticas para a Libertação de Ruanda, ou pela sigla FDLR. Segundo o G1, o Gabinete de Investigação de Ruanda alega que esse grupo é um braço armado do Movimento Ruandês para a Mudança Democrática, o grupo formado por Rusesabagina no exílio. E aqui a gente precisa pontuar que as autoridades de Ruanda culpam esse braço armado por uma série de ataques ocorridos lá em 2018 no país. E nisso tudo, a treta foi crescendo até agosto de 2020. Não, a gente não vai falar de Covid-19, não dessa vez. Mas foi no ano passado que Rusesabagina foi preso. E a prisão dele também parece coisa de filme, né? Primeiro chega a notícia que ele desapareceu do Texas.
Depois descobrem que ele foi preso em Kigali, na capital de Ruanda. Já se sabia que o governo ruandês queria a extradição dele, mas como ele chegou no país, ainda é uma história cheia de pedaços faltando. Ele contou a um repórter do The New York Times que ele ia encontrar um amigo em Bujumbura, em Burundi, ou aquele país vizinho, quando viu que o seu avião, na verdade, pousou em Ruanda, país em que ele sabia que ele não era bem-vindo. E só para deixar claro, que é importante pontuar, o Rusesabagina não é mais considerado um cidadão de Ruanda. Ele conseguiu a cidadania belga e é residente dos Estados Unidos. Rusesabagina está sendo acusado por 13 crimes, incluindo terrorismo, incêndios, sequestros e assassinatos ocorridos em junho e dezembro de 2018. O governo ainda usou o vídeo que a gente comentou aqui para reforçar a sua participação em ataques em Ruanda. Segundo Al Jazeera, Rusesabagina alega que sim, ele liderou o movimento ruandês para a mudança democrática e assumiu ter sido um dos criadores das forças democráticas para a libertação de Ruanda, mas ele nega ter apoiado qualquer tipo de violência. Além disso, a defesa de Rusesabagina afirma que ele não tem mais a cidadania ruandesa e que sua prisão e extradição para Ruanda foram inexplicáveis e ilegais. Mas é lógico que o governo de Ruanda diz o contrário, né? Segundo a BBC, a acusação alega que não existem provas de que ele não é mais cidadão ruandês e que, mesmo tendo a cidadania belga, isso não o impede de ser julgado na Ruanda por esses crimes que ele supostamente cometeu. Dada essa discussão, o tribunal decidiu que a objeção de Rusesabagina era infundada e que ele pode sim ser julgado no país. O julgamento dele começou dia 17 de fevereiro e vem sendo prolongado, já que a defesa vem buscando todos os recursos possíveis. Com isso, a próxima data em que devem sair mais novidades sobre o caso é 3 de março. E como sempre, a gente traz a reação internacional a tudo isso. No caso, a prisão e julgamento do Rusesabagina causou uma comoção grande nos Estados Unidos e no Parlamento Europeu, principalmente. Os Estados Unidos pediram que o ex-gerente do hotel tenha um julgamento justo e transparente, e parece estar observando de perto o desenrolar da situação. Já o Parlamento Europeu foi um pouco mais ousado e pediu a libertação de Paul, também segundo Al Jazeera. E, gente, agora resta realmente esperar pelas cenas dos próximos capítulos e ver no que vai dar esse julgamento do Rusesabagina, o então herói do nosso filme Hotel Ruanda. Caso você não tenha assistido o filme, nós recomendamos, e olha que a gente não tá ganhando nada para falar isso, hein? Mas é bem interessante ver a questão do genocídio em si, e agora que a gente te deu todo o contexto e te ensinou quem é quem, você vai entender tudinho do filme. O Rusesabagina chegou a dar uma entrevista para o Globo falando sobre o filme e disse que sim, a história está bem próxima da realidade, só um pouco apimentada para manter a audiência de Hollywood. E com isso a gente termina o episódio de hoje. A gente queria agradecer de novo ao Ador, que deu uma verdadeira aula pra gente sobre Ruanda, Uganda e toda a questão política desses países. Essa foi a primeira participação dele aqui com a gente, mas não deve ser a última não, viu? Porque como a gente disse, o Ador é uma enciclopédia. E como sempre, não se esqueça de compartilhar esse episódio com quem você acha que pode se interessar pelo tema. E de seguir a gente lá no Instagram, no @papodinterpodcast, tudo junto. Você já sabe, manda sua DM, marca a gente no story, que a gente tá lá acompanhando de pertinho. Então é isso, gente. Até a próxima.